Olha só, a gente já está de volta e agora eu recebo a nossa cirurgiã pediátrica, a doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. Olha, hoje a gente vai falar sobre uma doença, né, que quando o intestino não funciona, principalmente nas crianças, né, é o drama silencioso da doença de Hirschsprung. Eu falei certo, doutora? Sim, a pronúncia é essa mesmo. Hirschsprung. Nossa, é o que, alemã? É homenagem ao médico, né, que descobriu. Olha, a doença de Hirschsprung é uma condição congênita rara ao nascimento, onde faltam células nervosas, os ganglionares, no final do intestino grosso. E isso impede o relaxamento intestinal, causando constipação grave, fezes presas e obstrução, sendo o tratamento principal a cirurgia para remover a parte doente. Doutora, quais são os principais sinais de alerta que os pais e profissionais de saúde devem observar nos recém-nascidos? Bem, para o caso da doença de Hirschsprung, a criança ela nasce e ela já apresenta a constipação intestinal desde os primeiros dias. Um dado de observação, né, é quando a criança nasce e ela não elimina aquelas primeiras fezes que nós chamamos de mecônio nas primeiras 24 horas. Já essa criança já precisa ser observada, porque se ela persiste com constipação, nós precisamos pensar nessa doença. E principalmente se a criança começa a apresentar uma distensão abdominal e não consegue mais evacuar. Muitas vezes o tratamento cirúrgico inicial é uma colostomia, né, que é colocar o intestino na parede abdominal para que as fezes saiam por ali, enquanto a gente espera a criança crescer, ganhar um pouco de peso para poder fazer a cirurgia definitiva, que é o abaixamento de colo. Olha, os sintomas em recém-nascidos, como a doutora acabou de citar, é o atraso na eliminação do mecônio nas primeiras 24 a 48 horas, né, doutora? Distensão abdominal, a barriga inchada, vômitos e recusa alimentar também, né? Também, os vômitos são menos comuns. Mas além disso, Hélio, às vezes a gente pode ter um Hirschsprung ultra curto, que nós falamos. A criança consegue evacuar com uma certa dificuldade, mas ao longo da vida ela vai piorando a constipação. Então eu acho importante a gente esclarecer para os pais também. Isso já em crianças mais velhas, Já né? em crianças mais velhas, né? No recém-nascido é mais fácil, porque a criança nasce e ela já não consegue evacuar. Agora, quando você tem uma doença que ela é de um segmento bem curto, às vezes a criança vai com dificuldade ali evacuando e o diagnóstico pode ser um pouco mais tardio, né? Então, eu acho importante os pais entenderem que 95% da constipação intestinal em crianças, lactentes, escolares, é de causa, não é, como que a gente fala? De casa hereditária? Não é pela doença de Hirschsprung, né? Aham. São causas alimentares, ambientais. Então, como que a gente vai definir o que seja constipação? Não é só o fato da criança ficar 2, 3 dias sem evacuar. Porque evacuar 3 vezes por semana pode ser considerado normal. A gente leva em conta também a consistência das fezes. Se a criança ela pode até evacuar diariamente, mas com as fezes endurecidas, tipo bolinhas, tipo síbalos que a gente fala, isso também é considerado uma constipação. No né? caso, em crianças mais velhas, se dá os sinais prisão de ventre crônica e grave, né, doutora? Sim. Também inchaço abdominal, desnutrição e a Sim. dificuldade de ganhar peso, né? Isso. Quando a gente vê uma criança de 4, 5, 6 anos com doença de Hirschsprung, você olha, é aquela criança desnutrida, né? Porque ela tem aquela constipação crônica. O intestino, ele vai acumulando muitas fezes, então fica o abdômen distendido, globoso. A gente consegue até ver o relevo das alças intestinais. Então, ela é aquela criança desnutrida, com a barriguinha grande e distendida. Doutora, então a criança ela tanto pode nascer com a doença de Hirschsprung como ela pode adquirir mais velha, é isso? Não. A doença de Hirschsprung... Ela já vai estar ali. ela já vai, a Ela criança só não já vai ter dado nasce com sinais
Em alguns casos, ela só não vai ter dado sinais quando recém-nascido, Isso. mais tardiamente, Ou né? os sinais podem passar desapercebidos. Aquela Entendi. criança que demora uma semana para evacuar e vai ficando, e vai piorando com o passar do tempo. Mas a criança já nasceu com aquela condição. Olha, complicações se não tratada pode evoluir para uma enterocolite, é isso? Uma inflamação grave. Sim, um caso grave que a gente não espera que aconteça, né? Porque com a distensão abdominal pode ocorrer uma translocação bacteriana, né? As bactérias, elas atravessam a parede intestinal e podem causar uma infecção abdominal. Até um quadro séptico também, que seria um caso mais grave. Então, doutora, como é que é feito o diagnóstico e qual é o tratamento disponível atualmente? Bem, o diagnóstico com a história clínica, existem alguns exames que nós podemos fazer de imagem, que é um raio-x contrastado, que nós vamos identificar a altura até onde vai essa falta de inervação. Então, é um exame de raio-x com contraste e a história clínica e o exame físico. O tratamento, até hoje, né? O tratamento sim é cirúrgico, envolve a remoção dessa parte doente do intestino e o abaixamento do intestino saudável, que é realocado na região anal, para que a criança possa ter um hábito intestinal normal. Olha, eu já estou convidando você para participar e interagir aqui com a doutora Denise, 991541079. Doutora, depois do tratamento, a criança ela consegue ter uma vida normal, por exemplo? Sim, a ideia do tratamento é essa. Lembrando que essa doença, ela depende da quantidade de intestino acometida, porque essa doença ela pode acometer todo o intestino grosso ou apenas uma parte dele. Quando é uma parte menor, é melhor após o tratamento cirúrgico. Mas a grande maioria é só uma parte do intestino grosso. Olha aí, a Maria Eduarda do Messejana. Boa tarde, doutora. Meu bebê nasceu e demorou muito para conseguir evacuar na maternidade. Na época disseram que era normal, mas até hoje ela sofre com prisão de ventre. Isso pode ser um sinal da doença? Pode ser. Se quando ela nasceu ela não conseguiu evacuar, seria bom, né, passar por uma consulta para a gente avaliar melhor. Perfeito. Patrícia Nogueira, do Cidade Satélite. Meu filho vive com barriga muito inchada e às vezes passa dias sem conseguir evacuar. Fico angustiada pensando se pode ser algo mais sério no intestino. Bom, como eu falei, cerca de 95% dos casos não é a doença de Hirschsprung, é apenas uma necessidade de readequar a dieta, aumentar a ingestão de água, né? E aqui nós vivemos assim, né? Aqui temos o hábito de comer muita farinha de mandioca, que é constipante. Então, aquela criança que tem esse problema deve evitar esse tipo de alimentação, como maçã, goiaba, né? E procurar uma alimentação mais laxativa, né? Como laranja, ameixa, mamão e principalmente ingerir muito líquido, muita água. A Renata Alves também está fazendo uma pergunta, doutora. Ela pergunta se existe risco de acontecer. Doutora, eu queria entender se a doença é genética. Se um filho tiver, existe risco de acontecer também com outro filho? Não é comum a gente ver assim associação entre irmãos que nascem com a doença. Tá? Se ela tem um filho com doença de Hirschsprung, não necessariamente vai ter outro. E a gente, pelo que a senhora falou, o tratamento é cirúrgico, não cirúrgico. Existe uma outra forma, né, doutora? Não, porque é uma falta de inervação no intestino. Então, aquela parte do intestino que não tem inervação, ela fica espástica, que nós falamos. Ela não tem aquele movimento de peristaltismo. Então, as fezes chegam e não conseguem passar por ali. Elas vão dilatando o intestino saudável. Perfeito. Doutora, para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar para a senhora, no caso, essa cirurgia é uma cirurgia demorada? Como é que ela é realizada? Quanto tempo de cirurgia? É rápido? Não. Quando há a necessidade de fazer a colostomia, que é desviar o trânsito intestinal, porque às vezes a criança chega com o intestino muito dilatado. A gente precisa deixar esse intestino em repouso.
com a colostomia, repouso assim, funcionante, para que ele volte a um calibre normal. Essa é a primeira cirurgia, quando está indicada, né? O segundo, que é o abaixamento do intestino, é uma cirurgia grande, porque a gente precisa pegar o intestino e levar até a região anal. É uma cirurgia grande, geralmente depende do tamanho da criança, mas é uma cirurgia de umas 3, 4 horas. Bastante, né? E a recuperação rápida? A recuperação normalmente é bem tranquila. Doutora, vamos então fazer o convite para quem se interessou pelo assunto, quer agendar uma consulta também, faça o convite, por favor. Então, eu atendo lá na Clínica da Criança, Menino Jesus, na Mário Homem de Melo, e se alguém quiser marcar a consulta lá comigo, fique à vontade, é só entrar em contato, você pode passar o telefone. Com certeza, agora anotem, 991 15 0010, vou repetir, tá? Clínica da Criança Menino Jesus. Olha, eu tô acostumado já a falar com a da Mãe de Deus. É na clínica, a doutora Denise Matias atende na Clínica da Criança Menino Jesus, na Avenida Mário Homem de Melo, 1183 de Messejana. O telefone é o 991 15 0010, tá bom? E eu quero que vocês sigam muito a doutora Denise no Instagram, porque, olha, o Instagram dela é muito informativo, é lindo e lá é muito lúdico todos os conteúdos. Então, é o DRA de doutora, Denise, cirurgia pediátrica, tá bom? Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu lhe espero semana que vem. A semana que vem continuaremos o assunto. Pronto.